Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje faremos um episódio inteiro de relatos de interior. Espero que gostem. Vamos ao primeiro relato. Sabe, eu nunca fui uma pessoa muito sensível para essas coisas. Sempre tive os pés no chão. Nunca fui de acreditar em histórias de assombração, de fantasmas ou dessas coisas que costumam passar de geração em geração em cidades pequenas. Especialmente lá no interior, onde qualquer sombra vira lenda, qualquer barulho estranho vira conto de terror e qualquer coisa que foge do normal acaba ganhando proporções absurdas. Mas o que eu vivi naquela fazenda, naquele maldito casarão antigo, me fez entender que existem coisas que jamais serão explicadas. E por mais que eu tente encontrar uma justificativa racional, lógica ou até científica para tudo aquilo, a verdade é que eu não consigo. E eu acho que nem vou conseguir pelo resto da minha vida. Tudo começou quando eu decidi passar uma temporada sozinho na antiga propriedade que tinha ficado de herança para mim. Um terreno enorme, com dezenas de hectares, cheio de mata fechada, cercado por uma estrada de terra que parecia não levar a lugar nenhum, exceto para aquele casarão velho, construído há mais de 50 anos, que mesmo estando abandonado há bastante tempo, ainda mantinha a estrutura de pé, com suas paredes de tijolo aparente, telhado de barro meio torto, janelas de madeira que já não fechavam direito e aquele cheiro forte de madeira úmida misturado com mofo, terra e umidade que parecia nunca secar. Não importava o quanto o sol batesse nas paredes. A decisão de ir para lá surgiu, na verdade, de uma mistura de necessidade e teimosia. Eu estava num período complicado da minha vida, com muito estresse, problemas acumulados e uma vontade enorme de me isolar de tudo e de todos por um tempo. E como aquele lugar estava fechado há anos e eu precisava cuidar da documentação e decidir o que faria com ele, achei que seria uma boa oportunidade para juntar o útil ao agradável. Só que, sinceramente, eu jamais imaginei que aquele lugar carregava um peso. Um tipo de presença que começaria a me destruir, pouco a pouco, de uma forma tão silenciosa, tão sutil, que quando percebi já era tarde demais. A chegada até lá já foi por si só desconfortável. A estrada era estreita, cheia de curvas, ladeiras e buracos, cercada por uma mata densa dos dois lados, onde a luz do sol mal atravessava as copas das árvores. Parecia que a cada metro que eu avançava, eu estava me afastando não só da cidade, mas também de qualquer sinal de civilização. Não passava carro, não se via casa, não se ouvia absolutamente nada, além do som do vento batendo nas folhas e, vez ou outra, o canto distante de algum pássaro que parecia se perder no meio daquela imensidão de verde e silêncio. Quando estacionei o carro em frente ao casarão, a primeira coisa que me veio foi uma sensação estranha. Não, era medo exatamente, mas era como se naquele lugar o tempo tivesse parado. Como se tudo ali estivesse congelado, preso em alguma coisa que eu não conseguia explicar. O mato tinha tomado conta de quase tudo. O portão de madeira já não existia mais. As cercas estavam quebradas e a casa parecia estar me esperando. Não de forma acolhedora, mas como se ela soubesse que alguém iria voltar para lá, mais cedo ou mais tarde. Entrei e o cheiro de abandono era sufocante. Uma mistura pesada de mofo, madeira podre e terra úmida. O piso de tábua rangia debaixo dos meus pés a cada passo. E a sensação de estar sendo observado começou a surgir desde os primeiros minutos. Não era só o peso do silêncio. Era algo diferente. Como se tivesse alguma coisa naquele lugar que simplesmente não aceitava minha presença ali. Como se aquele espaço, que um dia pertenceu à minha família, agora fosse território de algo, ou alguém, que não gostava da ideia de ter companhia. Nos primeiros dias, eu tentei manter a mente ocupada. Limpei alguns cômodos, organizei caixas velhas, tentei deixar pelo menos um dos quartos em condições mínimas para dormir. E, claro,
Comecei a explorar o terreno, andando pela propriedade durante o dia, observando o matagal que tinha tomado conta de tudo, os animais silvestres que se aproximavam sem muita cerimônia e aquele silêncio opressor que parecia fazer questão de me lembrar o tempo todo que eu estava completamente sozinho, isolado, no meio do nada. Só que, à medida que os dias iam passando, algumas coisas começaram a me incomodar de um jeito que não fazia sentido. Primeiro foram os sons. Não eram sons altos, nem repentinos, mas ruídos constantes, sutis, como madeira se movimentando, como se alguém pisasse levemente no assoalho em algum dos cômodos, mesmo quando eu estava parado. Às vezes, parecia o som de algo leve, sendo arrastado no andar de cima. E em outras ocasiões, um barulho que eu só posso descrever como o som abafado de passos na terra do lado de fora. Como se alguém estivesse andando em círculos, bem próximo das paredes da casa, sempre devagar, sempre no limite da percepção, como se aquilo soubesse exatamente até onde podia se fazer notar, sem se revelar completamente. No início, eu tentava me convencer de que eram apenas animais. Talvez algum gambá, algum tatu, ou até mesmo galhos se movendo com o vento. Mas com o passar dos dias, ficou cada vez mais difícil sustentar essa explicação. Principalmente porque esses sons aconteciam sempre nos mesmos horários, pouco antes do entardecer, e principalmente durante a madrugada, quando o silêncio lá fora era tão absoluto que qualquer ruído parecia se multiplicar dentro da minha cabeça. A situação começou a me perturbar de verdade na terceira noite, quando acordei no meio da madrugada com uma sensação sufocante, algo que eu nunca tinha sentido antes. Não era exatamente medo, era uma mistura de ansiedade extrema, desconforto físico e uma certeza absurda de que tinha alguma coisa ou alguém parado bem do lado de fora da janela do quarto onde eu estava. E por mais que eu me esforçasse para não olhar, para fingir que era só coisa da minha cabeça, eu simplesmente não consegui. E quando, finalmente, criei coragem para puxar um pedaço da cortina e espiar, tudo o que eu vi foi a escuridão mais absoluta que eu já presenciei na vida. Uma escuridão tão densa, tão pesada, que parecia quase palpável, como se não fosse apenas ausência de luz, mas a presença de alguma coisa que se escondia nela. E foi aí que eu percebi que aquele lugar não era apenas velho, ou abandonado, ou esquecido pelo tempo. Aquele lugar carregava alguma coisa, algo que estava ali, o tempo todo, observando, esperando, e aos poucos se aproximando. A partir daquela madrugada, a minha relação com aquele lugar simplesmente deixou de ser uma experiência de isolamento voluntário e passou a se transformar, lenta e silenciosamente, em uma espécie de cárcere psicológico. Porque, por mais que tudo dentro de mim dissesse que eu deveria arrumar minhas coisas e ir embora o quanto antes, havia algo que me fazia permanecer ali. E, sinceramente, até hoje eu não sei dizer se isso era fruto da minha teimosia, da necessidade de provar para mim mesmo que tudo aquilo era apenas paranoia, ou se já fazia parte do que quer que estivesse naquele lugar, me puxando para dentro de algo muito maior do que eu conseguia compreender. Na manhã seguinte, ao sair da casa, percebi que durante a noite alguma coisa tinha deixado marcas no chão. Não eram pegadas exatamente, mas rastros na terra, como se alguém ou alguma coisa tivesse andado em círculos ao redor da casa por um bom tempo, arrastando os pés ou alguma coisa pesada. Eram marcas contínuas, profundas o suficiente para não serem causadas apenas pelo vento ou por algum animal pequeno. E o mais estranho é que esses rastros começavam e terminavam sempre no mesmo ponto, bem abaixo da janela do quarto onde eu estava dormindo. A partir dali, a sensação de ser observado deixou de ser um mero desconforto e passou a se tornar uma presença quase física.
Não importava se eu estava dentro da casa, andando pelo terreno ou até mesmo tentando limpar algum dos cômodos. Era como se aquilo estivesse sempre me acompanhando, sempre presente, às vezes tão perto que parecia respirar no mesmo espaço que eu, outras vezes mais distante, escondido no meio da mata, mas sempre me observando, sempre me deixando saber que eu não estava de forma alguma sozinho. E foi nesse processo de tentar fingir normalidade enquanto tudo dentro de mim gritava que havia algo muito errado ali, que outros detalhes começaram a chamar minha atenção. Pequenos objetos mudando de lugar, em coisas que eu tinha certeza absoluta de onde tinha deixado, simplesmente não estarem mais lá quando eu precisava. Ou, pior, aparecerem em locais completamente improváveis, como se alguém tivesse feito questão de movê-las. Como se aquilo quisesse que eu percebesse, que eu soubesse, que eu entendesse, que não tinha mais controle nenhum sobre aquele espaço. Uma das coisas que mais me marcou e que até hoje me provoca um arrepio só de lembrar, aconteceu numa tarde que parecia inicialmente mais tranquila. Eu tinha decidido andar um pouco mais longe da casa, explorar uma parte da mata que cercava o fundo da propriedade. E depois de caminhar por alguns minutos, comecei a perceber que o ambiente parecia diferente. O som dos pássaros simplesmente cessou. O vento, que até então balançava as folhas, parou completamente. E o silêncio que se formou foi tão absoluto, tão opressor, que eu cheguei a sentir uma pressão física nos ouvidos, como se algo estivesse sugando todo o som do ambiente. Foi então que notei, bem à minha frente, uma espécie de clareira, pequena, cercada de árvores extremamente altas, com os galhos tão fechados que quase não passava luz. E no centro daquela clareira havia um pedaço de chão completamente limpo, sem folhas, sem galhos, sem absolutamente nada. Como se alguém tivesse propositalmente varrido aquele espaço. E ao me aproximar, percebi que o chão estava coberto por marcas, não exatamente pegadas, mas sulcos, linhas riscadas na terra, formando padrões que eu não consegui compreender. E quanto mais eu olhava, mais a sensação de que aquilo não era natural crescia dentro de mim. Fiquei ali parado por alguns minutos, tentando entender se aquilo poderia ser trabalho de algum animal, ou talvez de algum antigo morador que tivesse feito algum tipo de ritual, marcação ou qualquer coisa do tipo. Mas quanto mais eu tentava racionalizar, mais meu corpo me dizia que eu não deveria estar ali, que aquele lugar não era para mim, e que havia algo me observando, escondido, imóvel, apenas me olhando, esperando que eu cometesse algum erro, que eu cruzasse algum limite. Voltei para casa com uma pressa que eu não conseguia justificar. E ao chegar, tive mais uma daquelas sensações que, se eu não tivesse vivido, jamais acreditaria que fosse possível. A porta da frente, que eu tinha deixado trancada, estava apenas encostada. Não havia sinal de arrombamento nem de força. Mas, claramente, ela tinha sido aberta. E ao entrar, notei que todas as cadeiras da sala estavam viradas, de pernas para o ar, como se alguém tivesse passado ali e propositalmente decidido criar aquele tipo de desconforto visual. Aquele tipo de bagunça que não parece acidental, que parece uma mensagem. E a partir desse dia, a dinâmica do lugar mudou completamente. Porque se antes as coisas aconteciam de forma mais sutil, quase como se estivessem testando meus limites, agora aquilo parecia ter decidido que não precisava mais se esconder, que não fazia mais questão de se disfarçar. Os sons começaram a ficar mais constantes. O assoalho rangia mesmo quando eu estava parado. Os ruídos do lado de fora passaram a ser acompanhados por batidas suaves nas paredes, principalmente nas madrugadas, sempre no mesmo ritmo, espaçadas, constantes, como se alguém estivesse, sim, marcando presença,
Mas se eu achava que isso já era ruim o suficiente, estava muito enganado. Porque logo depois começaram os episódios que eu só posso descrever como a pior sensação que um ser humano pode experimentar. Acordar no meio da madrugada com a certeza absoluta de que havia alguém ou alguma coisa parado bem ao lado da minha cama, a ponto de conseguir sentir a presença. Perceber o peso daquilo no ar, escutar, não um som específico, mas aquele silêncio pesado, desconfortável, que só existe quando existe algo ali. Algo que não quer que você se mova, que não quer que você respire, que quer que você saiba que ele está ali. Nessas madrugadas era impossível dormir. Eu simplesmente ficava imóvel, com o corpo travado, olhando fixamente para o teto, com medo até de virar o rosto e dar de cara com seja lá o que estivesse parado do meu lado. E por mais que eu tentasse me convencer de que aquilo era fruto do cansaço, do estresse ou até de algum tipo de alucinação, a verdade é que os sinais físicos estavam ali. Marcas no chão, objetos deslocados, portas que se fechavam, sozinhas, e principalmente aquela sensação constante, ininterrupta, de que eu não estava sozinho, nunca. E como se tudo isso não bastasse, as coisas começaram a acontecer também durante o dia. A sensação de estar sendo seguido, mesmo em plena luz do sol. Sombras que pareciam se mover no limite da visão periférica. Aquela impressão nítida de que, ao virar uma esquina da casa ou ao olhar por uma janela, eu veria alguém parado, me observando. Alguém que não deveria estar ali. Alguém que, na verdade, não estava. Mas, ao mesmo tempo, estava. E foi exatamente nesse ponto, quando eu percebi que aquilo não ia mais se limitar às madrugadas, que não ia mais esperar a noite para se manifestar, que eu comecei a entender de forma muito clara que aquele lugar não queria que eu estivesse lá. E que, se eu não tomasse uma decisão muito rápida, talvez eu não saísse dali da mesma forma que entrei, ou pior, talvez eu nem saísse. Cheguei num ponto onde a simples ideia de permanecer mais uma noite naquele lugar me causava uma angústia tão grande que meu corpo inteiro parecia rejeitar. Meu peito apertava, minhas mãos tremiam e eu precisava me forçar a acreditar que tudo aquilo era apenas fruto de algum desequilíbrio, de alguma fase estranha da minha vida que de alguma forma poderia ser contornada. Bastava ignorar. Bastava resistir. Bastava fingir que aquilo não estava acontecendo. Mas por mais que eu quisesse acreditar nisso, a realidade me esmagava de formas que eu jamais imaginei serem possíveis. Porque nos últimos dias em que estive ali, os acontecimentos passaram a beirar o insuportável. Começaram de forma sutil, como sempre, com aquela sequência interminável de ruídos vindos do lado de fora da casa. Passos arrastados, folhas sendo pisoteadas, galhos quebrando, como se alguém estivesse circulando constantemente pela área ao redor, sem nunca se mostrar, mas também sem nunca ir embora. O problema é que aquilo não ficou restrito ao lado de fora por muito tempo, porque nas últimas noites, a presença simplesmente atravessou essa barreira invisível e passou a se manifestar dentro da casa, de formas tão diretas que eu, sinceramente, comecei a questionar se ainda estava acordado, se aquilo não era um pesadelo prolongado, ou talvez uma quebra completa da minha sanidade, porque acordar no meio da madrugada, com a nítida impressão de que tinha alguém parado no corredor, me observando, já tinha se tornado rotina. Mas naquele dia não era mais só uma impressão. Lembro exatamente da sequência de eventos. Estava deitado, tentando sem sucesso pegar no sono, quando percebi um silêncio absoluto, um silêncio que parecia sugar todo o som ambiente, até mesmo aquele leve zunido que a gente costuma ouvir no silêncio da noite, simplesmente desapareceu.
Era como se o próprio ar tivesse ficado mais denso, mais pesado, e nesse instante ouvi um estalo vindo do corredor. Um estalo seco, de madeira, como se alguém tivesse dado um passo. Meu corpo inteiro travou. Meus olhos se arregalaram e, sem querer, segurei a respiração, como se o próprio ato de respirar pudesse denunciar minha presença. E por alguns segundos, que pareceram durar uma eternidade, tudo ficou absolutamente imóvel. Até que ouvi, nitidamente, outro estalo, seguido de um terceiro e de um quarto. E foi exatamente nesse momento que percebi que aquilo não estava apenas parado me observando. Estava vindo na minha direção. Os passos eram lentos, espaçados, mas tinham um peso, uma cadência que eu jamais vou esquecer. Madeira rangendo debaixo de algo que claramente estava caminhando com intenção. E quando eles pararam, bem na porta do quarto onde eu estava, a pressão no ambiente ficou tão insuportável que parecia que minhas costelas iam se fechar sozinhas. Eu simplesmente não conseguia me mexer. Não conseguia sequer piscar, de tanto medo. E foi nesse instante, nesse silêncio absoluto, que percebi que aquilo estava respirando. Uma respiração baixa, arrastada, pesada, como se estivesse apenas esperando. Não sei dizer quanto tempo eu fiquei assim, imóvel, em completo pânico. Mas em algum momento, a respiração cessou. Os passos simplesmente recuaram e lentamente foram sumindo no corredor, até desaparecerem completamente. E quando finalmente consegui criar coragem para me levantar e acender a luz, não havia absolutamente nada lá. Nenhum sinal de que alguém tivesse passado por ali. Nenhum vestígio físico. Absolutamente nada, além daquele silêncio desconfortável que parecia me envolver por completo. Foi aí que tomei a decisão. Naquele momento, soube que eu não podia mais ficar ali, que aquilo estava além do meu controle, além da minha compreensão, além de qualquer limite psicológico que eu pudesse suportar. Comecei a arrumar minhas coisas de qualquer jeito, jogando roupas na mochila, recolhendo ferramentas, documentos, e durante esse processo, algo absolutamente aterrorizante aconteceu. Porque enquanto eu estava no quarto, de costas para a porta, concentrado em terminar de colocar tudo na bolsa, ouvi, vindo lá de fora, um som que me gelou a espinha de um jeito que eu jamais vou conseguir esquecer. Era o som da porta da frente, se fechando sozinha. Naquele momento, minha visão turvou. Minhas mãos começaram a suar de um jeito que mal consegui segurar a mochila. E quando virei lentamente na direção da porta, uma única coisa passava pela minha cabeça. Se a porta se fechou, então significa que alguma coisa entrou. Fiquei alguns segundos completamente paralisado, tentando escutar qualquer som ou qualquer sinal de movimento. Mas o silêncio absoluto só servia para tornar tudo ainda mais insuportável. E sem conseguir pensar direito, fiz a única coisa que meu instinto permitiu. Saí correndo, atravessando o corredor sem olhar para os lados, descendo as escadas quase tropeçando em mim mesmo. E quando alcancei a porta da frente, percebi que ela estava, de fato, trancada, como se alguém tivesse fechado ela por dentro. Nesse instante, minhas mãos tremiam tanto que mal consegui destrancar. E quando finalmente consegui abrir e sair, a primeira coisa que senti foi aquele vento gelado batendo no rosto. Mas diferente das outras noites, dessa vez não parecia ser apenas o vento. Parecia que aquele lugar inteiro respirava, observava. E mais do que isso, parecia que aquilo estava satisfeito. Corri até o carro, joguei as coisas no banco de trás, sem me importar se estava quebrando ou derrubando alguma coisa. E quando girei a chave na ignição, a sensação de alívio simplesmente não veio. Porque mesmo com o motor ligado, mesmo já estando fora da casa, a impressão que eu tinha é que aquilo não tinha ficado para trás.
que de alguma forma estava ali, dentro do carro, ou talvez dentro de mim. A estrada até a cidade nunca me pareceu tão longa. Cada sombra no meio da mata, cada movimento dos galhos na beira da estrada me fazia apertar o volante com tanta força que minhas mãos ficaram dormentes. E durante todo o trajeto, a única coisa que eu conseguia pensar era: será que eu realmente consegui sair dali? Ou será que alguma parte daquele lugar, alguma coisa veio comigo e, até hoje, eu não sei responder essa pergunta? Porque mesmo depois de tanto tempo, mesmo morando longe daquele lugar, longe daquela casa, ainda existem noites, principalmente nas madrugadas mais silenciosas, em que eu acordo, sem nenhum motivo aparente, com a nítida impressão de que tem alguém parado bem ali, na porta do meu quarto, só observando, só esperando. Como se de alguma forma aquele lugar nunca tivesse me deixado ir. Chegamos ao final de mais um relato, mas antes de irmos para o próximo, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e, se possível, um comentário com o nome de sua cidade para saber até onde nossas histórias estão chegando. Vamos seguir para o próximo relato. Se tem uma coisa que poucas pessoas entendem até vivenciar, é a estranha sensação de desconforto que alguns lugares carregam, como se aquele espaço tivesse absorvido, ao longo dos anos, todos os fragmentos de dor, solidão, angústia e sofrimento de quem já passou por ali. E eu nunca acreditei muito nisso, para ser sincero, até o dia em que precisei passar um tempo no interior, numa região afastada, onde boa parte da vida da comunidade girava em torno de uma velha igreja, construída há décadas, completamente isolada no fim de uma estrada de terra, cercada apenas por pastos abandonados e alguns poucos sítios distantes. Essa viagem, na verdade, não era para ser nada além de uma pausa da vida corrida da cidade, um momento de descanso, longe do barulho, longe do estresse, longe de tudo. E por mais irônico que pareça, foi justamente buscando paz que acabei me deparando com a experiência mais desconcertante, opressora e, sinceramente, traumatizante da minha vida. Desde o primeiro dia, algo naquele lugar me causava uma impressão difícil de explicar. Não era exatamente medo, pelo menos não no começo. Era mais uma espécie de desconforto constante, uma inquietação que eu sentia, principalmente quando passava em frente àquela igreja. Uma construção antiga, simples, feita de madeira envelhecida, com sinais claros de que o tempo tinha sido implacável. A pintura estava descascando, o telhado meio torto, algumas janelas pregadas de forma improvisada. E, curiosamente, apesar da aparência de abandono, ela ainda recebia alguns poucos fiéis aos domingos. O que me incomodava era que, durante os outros dias da semana, aquele lugar permanecia completamente fechado, trancado, sem nenhuma movimentação. E ainda assim, todas as vezes em que eu precisei passar por ali, a mesma coisa acontecia. Uma sensação quase física de que estava sendo observado, seguido, como se, de dentro daquela construção, existisse algo ou alguém que acompanhava cada passo meu, mesmo sem que eu visse absolutamente nada. A coisa começou a tomar uma proporção mais séria depois de alguns dias, quando numa manhã resolvi fazer uma trilha que cruzava justamente a parte de trás da igreja. Um caminho de terra batida que levava até um pequeno riacho mais à frente. E enquanto caminhava, comecei a perceber algumas coisas, pequenos detalhes, marcas no chão, pedaços de vela queimados, restos de madeira dispostos de forma estranha, como se alguém tivesse acendido uma fogueira bem no meio da trilha, exatamente atrás da igreja. E por mais que tentasse não me influenciar, aquele tipo de coisa simplesmente não fazia sentido. Não ali, não daquele jeito. A partir desse dia, minha percepção do lugar começou a mudar de forma agressiva.
Passei a evitar, sempre que podia, qualquer caminho que passasse perto daquela construção, porque sem qualquer explicação plausível, todas as vezes que eu chegava próximo, começava a sentir uma espécie de pressão no peito, uma dificuldade estranha para respirar, como se o ar ali fosse mais pesado. E ao mesmo tempo era impossível não perceber um silêncio diferente, um silêncio que não era natural, porque em qualquer outro ponto da região eu ouvia os sons normais do campo, grilos, pássaros, vento cortando os galhos. Mas quando chegava perto da igreja, tudo simplesmente cessava, como se o ambiente inteiro segurasse o fôlego, aguardando alguma coisa. O desconforto foi escalando de forma tão gradual que nas primeiras noites eu simplesmente comecei a acordar no meio da madrugada com aquela mesma sensação, a de estar sendo observado. Mesmo estando hospedado numa casa que ficava a alguns bons quilômetros de distância da igreja, e ainda que tentasse ignorar, a verdade é que, quanto mais eu fingia que nada estava acontecendo, mais os sinais ficavam evidentes. Porque nas manhãs seguintes, ao sair da casa, comecei a encontrar coisas, detalhes, pequenas interferências que de alguma forma não estavam ali no dia anterior. Primeiro foram marcas no chão, pegadas, muitas pegadas, como se várias pessoas tivessem caminhado em círculo ao redor da casa durante a madrugada. Marcas nítidas, profundas, como se quem quer que tenha feito aquilo quisesse ser visto, quisesse que eu percebesse. E por mais que quisesse acreditar que aquilo poderia ter sido causado por animais ou mesmo por trabalhadores da região, bastou olhar com um pouco mais de atenção para perceber que não. Aquelas marcas eram claramente humanas. E mais do que isso, pareciam seguir um padrão, uma sequência, como se alguém tivesse caminhado repetidamente, desenhando quase que uma espécie de símbolo ao redor da casa. Na manhã seguinte, foram as portas. Todas as portas da casa, que eu tinha certeza absoluta de ter trancado na noite anterior, amanheceram, destrancadas, ligeiramente entreabertas, como se alguém tivesse entrado, ou pior ainda, como se nunca tivesse saído. O ápice desse primeiro ciclo de eventos aconteceu poucos dias depois, quando, numa tarde, resolvi sair mais cedo para a cidade vizinha. E, ao retornar, percebi que algo simplesmente estava diferente. Não conseguia de imediato entender exatamente o que, até que, ao entrar em casa, olhei em direção à sala e percebi que a janela, que sempre ficava semi-aberta durante o dia, estava completamente fechada, trancada. Por dentro, detalhe curioso, considerando que eu não estava em casa. Naquele instante, meu corpo inteiro congelou. A garganta secou de um jeito que eu não conseguia sequer engolir a saliva e, sem conseguir racionalizar muito, me forcei a caminhar lentamente pela casa, abrindo cada porta, cada cômodo, até perceber que não havia absolutamente nada ali. Nenhum sinal claro de invasão, nenhum objeto fora do lugar. E mesmo assim, a sensação de que algo ou alguém ainda estava ali era tão forte que eu simplesmente não consegui permanecer por muito tempo. Saí da casa, sentei na varanda e fiquei ali, imóvel, encarando o horizonte, tentando entender se aquilo era real, se eu estava enlouquecendo ou se de alguma forma havia mexido com algo que nunca deveria ter sido incomodado. E foi exatamente nesse momento que olhei, quase sem o querer, para a direção da estrada que levava até a igreja, e percebi que a porta da igreja, que sempre estava trancada, estava entreaberta. Por mais que eu tentasse encontrar uma explicação plausível, algo que fizesse sentido, a simples visão daquela porta entreaberta, depois de todos os acontecimentos estranhos dos últimos dias, foi suficiente para que meu corpo inteiro mergulhasse em um estado de alerta absoluto, como se cada célula minha entendesse que alguma linha invisível, que eu jamais deveria ter cruzado,
tinha sido ultrapassada naquele exato momento. E por mais que a lógica dissesse para simplesmente entrar, trancar tudo, ignorar, fingir que não vi, havia alguma coisa naquela cena que parecia exigir minha atenção, como se de alguma forma aquilo não fosse um simples acaso, e sim uma espécie de convite. Ou pior, um aviso. O problema é que quanto mais eu tentava me convencer de que era só paranoia, mais os detalhes começavam a saltar aos meus olhos. Porque não era apenas a porta da igreja que estava aberta. Havia também, no gramado à frente dela, algumas marcas no chão, marcas que não estavam ali na manhã anterior. Rastros profundos, semicirculares, como se alguém tivesse arrastado alguma coisa pesada, ou várias coisas, em direções diferentes, num movimento desordenado, estranho. E mais do que isso, a grama ao redor das marcas estava queimada. Não totalmente, mas como se algo tivesse sido depositado ali e de alguma forma absorvido toda a umidade do solo, deixando manchas escuras, circulares, que pareciam recentes. Passei bons minutos ali, parado, tentando decidir se deveria ou não me aproximar. E sinceramente até hoje não sei se fui eu quem escolheu caminhar naquela direção, ou se alguma coisa naquele lugar, de forma sutil, me puxou, me atraiu, porque quando percebi, já estava cruzando o matagal que separava a estrada de terra da pequena cerca enferrujada que delimitava os fundos da igreja. A aproximação foi, talvez, a parte mais desconfortável de toda a experiência, porque a cada passo que eu dava, aquela sensação que antes parecia apenas desconforto, foi se transformando em algo completamente físico. Uma pressão no peito que aumentava de forma progressiva, quase como se o próprio ar estivesse se tornando mais denso, mais pesado, mais espesso. E ao chegar próximo à porta, não pude deixar de perceber um detalhe que naquele instante simplesmente desmontou qualquer tentativa que meu cérebro fazia para racionalizar a situação. Porque presa na lateral da porta estava uma das velas, exatamente iguais àquelas que eu tinha visto dias antes, no caminho da trilha atrás da igreja. Só que dessa vez ela estava intacta, sem sinais de ter sido acesa, posicionada cuidadosamente, ao lado de um pequeno feixe de galhos secos, dispostos de forma que formavam, não sei exatamente o que, mas definitivamente não era um acaso. Olhar para dentro daquele lugar exigiu mais esforço do que eu gostaria de admitir. Porque assim que meus olhos atravessaram a penumbra do interior da igreja, percebi que algo ali estava errado. Não no sentido físico, porque à primeira vista, tudo parecia estar exatamente como qualquer outra igreja antiga. Bancos de madeira enfileirados, um altar simples ao fundo, algumas imagens religiosas nas paredes, embora muitas estivessem tortas, rachadas ou até mesmo cobertas com panos brancos amarelados. Mas havia uma coisa que não fazia sentido, uma ausência total de som, de cheiro, de qualquer indício de vida, como se aquele espaço estivesse morto. Me forcei a dar alguns passos para dentro, e o que vi logo em seguida foi talvez o primeiro sinal claro de que alguma coisa muito errada acontecia ali. Porque na lateral esquerda, onde deveria existir uma pequena sacristia, havia uma porta entreaberta, e ao me aproximar, percebi que do lado de dentro, as paredes estavam cobertas, literalmente cobertas, com marcas, centenas, talvez milhares de marcas feitas à mão, pequenos traços riscados na madeira, como se alguém tivesse durante anos, talvez décadas, passado ali dia após dia, registrando alguma coisa. E por mais que eu não quisesse admitir, bastava observar com atenção para perceber que aqueles riscos não eram aleatórios, porque estavam agrupados de 5 em 5, como se alguém estivesse contando. Contando o quê? Eu não sei, e sinceramente até hoje prefiro não saber.
O desconforto escalou a um ponto quase insuportável quando, ao virar para sair daquela sala, notei que, ao lado da porta, bem próximo ao batente, alguém tinha desenhado, de forma grosseira, uma figura. Algo que, à primeira vista, parecia um amontoado de linhas, mas que, com um pouco mais de observação, revelava algo perturbador. Era uma figura humana, mas desproporcional, com braços exageradamente longos, mãos abertas, esticadas para os lados, e no lugar onde deveria estar o rosto, apenas um círculo preenchido, completamente preto, sem olhos, sem boca, sem nada. A partir desse momento, minha percepção do espaço começou a mudar de um jeito tão absurdo que é até difícil explicar. A temperatura parecia cair de forma instantânea, não como se o clima tivesse mudado, mas como se o próprio ar ali dentro estivesse drenando, absorvendo qualquer tipo de calor, de energia, de vida, e ao mesmo tempo comecei a sentir uma espécie de vibração. Não era som, não era exatamente um ruído, era mais como se o próprio espaço emitisse uma frequência. Algo grave, profundo, quase imperceptível, que vibrava no peito, no estômago, nas têmporas, como se o próprio lugar estivesse respirando. Saí da sacristia quase tropeçando, olhei em direção ao altar e nesse instante percebi algo que simplesmente não estava ali antes, porque bem no centro, onde normalmente deveria haver uma cruz ou alguma imagem sacra, alguém ou alguma coisa, tinha colocado um objeto, algo que parecia uma caixa de madeira escura, muito antiga, com marcas de queimadura nas laterais, fissuras, rachaduras, e na parte superior havia uma espécie de tampa, meio aberta. Mas o que me deixou absolutamente imóvel foi perceber que, saindo por uma das frestas da tampa, havia uma faixa de tecido, que, olhando com mais atenção, parecia um pedaço de roupa humana. Não tive coragem de me aproximar. Aquele foi o limite para mim. Saí dali tão rápido quanto meu corpo permitiu, e enquanto atravessava o pequeno corredor que levava até a porta da frente, percebi, pelo canto dos olhos, algo que, até hoje, não consigo apagar da memória. Porque na parede lateral da igreja, quase escondida atrás de um dos bancos, havia uma porta pequena, muito menor do que qualquer outra naquele lugar, como se tivesse sido construída para dar acesso a um espaço que, até então, eu sequer sabia que existia. E mesmo sem querer, mesmo sem entender o porquê, meu corpo simplesmente parou. Ficou ali, imóvel, encarando aquela porta, como se soubesse de forma instintiva que tudo o que estava acontecendo, tudo o que eu tinha visto até aquele momento, era, na verdade, apenas a superfície, e que o verdadeiro problema estava do outro lado daquela porta. E foi exatamente nesse momento que percebi que ela estava destrancada. Por mais irracional que fosse, algo dentro de mim me impedia de simplesmente dar as costas e ir embora. Era como se, de alguma forma, aquela pequena porta no canto da igreja, quase escondida atrás dos bancos, não estivesse apenas ali por acaso. Havia algo nela, algo que parecia chamar, puxar, provocar uma curiosidade que não era minha, uma inquietação que não parecia natural. E por mais que cada fibra do meu corpo gritasse para que eu não encostasse nela, meus pés simplesmente não obedeciam. A aproximação foi lenta, desconfortável. E a cada passo, aquela sensação de que o ar se tornava mais espesso, mais pesado, mais difícil de ser respirado, aumentava de forma tão opressora que, em determinado momento, comecei a sentir náusea, como se o próprio espaço estivesse rejeitando minha presença. E mesmo assim, minha mão trêmula se estendeu até a maçaneta. Uma peça antiga, de ferro, coberta de ferrugem e manchas escuras, que ao ser girada, revelou algo que, sinceramente, nem nos piores cenários da minha imaginação eu poderia ter concebido. A porta se abriu.
e do outro lado não havia uma sala nem um cômodo, mas sim uma escada estreita, construída de forma rudimentar, descendo em espiral por dentro da própria estrutura da igreja. E logo nos primeiros degraus, a claridade que vinha do salão principal desaparecia por completo, sendo engolida por uma escuridão densa, absoluta, que parecia ter consistência, quase como se aquilo não fosse apenas ausência de luz, mas sim uma presença, algo que habitava aquele espaço, algo que observava. Respirar ali se tornou um desafio real. E à medida que descia, os degraus rangendo sob meus pés, comecei a perceber que o cheiro, aquela mistura de mofo, terra úmida e alguma coisa muito mais pesada, muito mais orgânica, ia ficando cada vez mais forte, mais invasivo, impregnando roupa, pele, cabelo, como se a partir daquele ponto não fosse mais possível simplesmente sair dali e fingir que nada tinha acontecido. A escada parecia não ter fim, e em determinado momento comecei a me questionar se aquele espaço fazia sequer algum sentido físico, porque, considerando o tamanho da igreja, não havia a menor possibilidade daquela escada caber ali. E, no entanto, ela simplesmente continuava, descendo, descendo, até que finalmente meus pés tocaram algo diferente. Um chão de terra batida, frio, úmido, e à minha frente uma estrutura que parecia uma espécie de corredor, longo, estreito, escavado diretamente no subsolo, com as paredes cruas, irregulares, marcadas por rachaduras, infiltrações, e em vários pontos, raízes grossas, expostas, que atravessavam o teto e as laterais, como se a própria natureza tentasse desesperadamente retomar aquele espaço. Caminhar ali foi talvez uma das coisas mais difíceis que eu já fiz, porque quanto mais avançava, mais a sensação de que havia algo me seguindo se tornava evidente. Não havia sons claros, não havia passos, nem vozes. Era algo muito mais sutil, quase como uma mudança na pressão do ar, uma diferença imperceptível na vibração do ambiente. Como se a cada metro percorrido, mais perto eu estivesse de algo que jamais deveria ser encontrado. Em determinado ponto, comecei a perceber marcas nas paredes. Não exatamente símbolos, nem inscrições. Eram mais como arranhões, feitos com unhas ou com algum objeto pontiagudo. Marcas profundas, caóticas, que percorriam as paredes em todas as direções. Algumas tão recentes que a terra ainda estava solta, esfarelando. Outras tão antigas que já haviam sido tomadas pela umidade, quase apagadas. E, em meio a esses rastros, encontrei manchas escuras, secas, espalhadas de forma tão aleatória quanto perturbadora. A coisa ficou ainda pior quando, ao final do corredor, me deparei com uma abertura. Um arco feito de pedras, parcialmente desabado, que dava acesso a um espaço um pouco maior. Circular, e no centro havia algo que sinceramente me paralisa até hoje só de lembrar. Uma espécie de estrutura de pedra, parecida com um altar ou uma mesa. Mas diferente de qualquer coisa que eu tenha visto antes, aquela mesa estava completamente tomada por marcas, inscrições, sulcos profundos, e sobre ela restos, fragmentos, objetos que eu, até hoje, não consigo classificar. Pedaços de tecido, fios de cabelo, lascas de ossos, tudo disposto de forma organizada, quase ritualística, como se aquilo não fosse fruto de um acaso, mas sim de uma intenção muito clara. A parte mais desconcertante, no entanto, não estava na mesa, nem nas paredes, nem na própria estrutura. Estava no chão, porque ao redor do altar, formando um círculo perfeito, havia dezenas, talvez centenas de marcas, pequenos buracos, como se algo tivesse sido fincado ali, repetidamente, por anos, décadas. Buracos simetricamente dispostos,
que seguiam uma lógica que meu cérebro se recusava a entender, mas que de alguma forma fazia sentido dentro daquela loucura. E foi exatamente nesse momento, parado ali, encarando aquilo, que percebi que eu não estava mais sozinho. A princípio, foi apenas uma mudança no ambiente, uma diferença na temperatura, uma corrente de ar que não deveria estar ali, mas aos poucos ficou impossível ignorar. Havia uma presença, algo que não se escondia mais, algo que agora fazia questão de ser sentido. E quando olhei na direção do arco por onde tinha entrado, o que vi me fez entender de forma definitiva que não havia mais volta, porque de pé, bem na entrada, havia uma silhueta, algo humanoide, magro, extremamente alto, com braços longos, finos e uma cabeça desproporcionalmente pequena, encurvada. E mesmo na completa escuridão, era possível perceber que aquilo me observava. Por um instante, meu corpo inteiro congelou, como se, de alguma forma, meus músculos simplesmente tivessem esquecido como se moviam. E nesse silêncio absoluto, algo se quebrou. Não fisicamente, mas dentro de mim, uma convicção que eu nem sabia que existia. A certeza de que, a partir daquele momento, minha vida jamais seria a mesma. Não lembro exatamente como consegui sair dali, se corri, se simplesmente apaguei, ou se aquilo me deixou ir. Só sei que quando percebi, já estava do lado de fora da igreja, ajoelhado no meio da estrada de terra, com os braços apoiados no chão, respirando de forma tão descompassada que cheguei a achar que teria um ataque cardíaco ali mesmo. E olhando para trás, para aquela construção que à primeira vista parecia tão inofensiva, tão comum, entendi, de uma vez por todas, que existem lugares que não foram feitos para serem encontrados. Aquela igreja, aquele lugar, aquele subterrâneo, não era apenas uma construção esquecida no fim de uma estrada de interior. Aquilo era, de alguma forma, um espaço de interseção, um ponto onde algo que não deveria existir se conecta com o nosso mundo. E desde aquele dia, por mais que eu tenha tentado, jamais consegui ignorar a sensação de que de vez em quando, principalmente nas madrugadas, algo ainda me observa, algo que eu trouxe de lá. Mais um relato finalizado. Espero que estejam gostando. Obrigado a todos que estão até agora conosco. Peço que deixem seu like e se inscrevam no canal. Sem mais demora, vamos ao próximo relato. Eu nunca fui do tipo que se assusta fácil, nem daqueles que ficam dando ouvido para a história de assombração que o pessoal vive contando aqui no interior, porque cresci nesse meio e, com o tempo, a gente aprende a separar o que é exagero da imaginação do que realmente acontece. Pelo menos era o que eu acreditava até aquela noite, quando eu aprendi, da pior forma possível, que existem coisas nesse mundo que simplesmente não têm explicação e que a gente pode até tentar fingir que esquece, mas jamais consegue apagar da própria memória. Era um domingo qualquer, daqueles dias em que eu tinha decidido pegar a estrada mais cedo para evitar dirigir muito tarde, porque quem vive em região rural sabe muito bem que estrada de terra à noite é sinônimo de perigo. Não só por causa de buracos, animais atravessando ou até algum carro desgovernado, mas principalmente porque a escuridão no meio do mato é diferente. É pesada, densa, parece que engole tudo ao redor. E a gente não enxerga absolutamente nada além do que os faróis alcançam. O trecho que eu peguei era uma estrada vicinal, que corta várias pequenas propriedades, cercada de mata fechada dos dois lados, e que acompanha o relevo da região, com subidas e descidas bem acentuadas, além de algumas curvas perigosas e ribanceiras sem proteção nenhuma. Coisa bem comum nessas estradas do interior. Eu conhecia bem aquele caminho, já tinha feito incontáveis vezes,
mas ainda assim mantinha sempre a atenção redobrada, porque bastava um segundo de descuido para perder o controle e acabar no barranco. A primeira coisa que eu percebi enquanto avançava foi que o tempo tinha virado muito rápido e uma neblina pesada começou a descer junto com aquele vento frio que balança as copas das árvores, gerando um som estranho, meio grave, como se a floresta respirasse, como se algo ali dentro se movesse junto com o vento, mesmo que não houvesse mais ninguém por perto. A sensação de isolamento era absoluta. Não tinha sinal de celular. Nenhum outro carro cruzava meu caminho, e a única coisa que me fazia lembrar que eu ainda estava no mundo dos vivos eram os faróis iluminando aquele pedaço curto da estrada, e o som do motor. E foi exatamente nesse cenário que, em meio à subida de uma curva bem fechada, eu avistei algo que, na hora, fez meu coração acelerar de um jeito que eu não sei nem explicar direito. Logo adiante, no meio da pista, bem no centro, tinha uma pessoa acenando desesperadamente, como quem tenta chamar a atenção de quem vem dirigindo. Era um homem, aparentemente na faixa dos 40 e poucos anos, vestindo roupas simples, completamente sujo de terra, com os braços erguidos, acenando de forma frenética, como quem pede socorro. Eu automaticamente reduzi a velocidade, quase pisando no freio de tanto susto, tentando entender se aquilo era real ou se era algum tipo de brincadeira de mau gosto. Mas a expressão dele, aquela expressão de desespero de alguém tomado pelo pavor, não deixava margem para dúvida. Quando parei o carro, ele veio correndo até minha janela, visivelmente ofegante, e com uma voz trêmula começou a me explicar que tinha acabado de sofrer um acidente terrível poucos metros dali, numa das curvas mais perigosas da estrada. Disse que o carro dele tinha despencado na ribanceira e que os 2 filhos pequenos ainda estavam lá embaixo, presos dentro do veículo, e que ele precisava de ajuda urgente antes que alguma coisa pior acontecesse. Naquele instante, eu nem pensei, muito porque qualquer ser humano minimamente decente na mesma situação faria o que eu fiz. Destranquei as portas, saí do carro e perguntei, meio perdido, onde exatamente tinha acontecido o acidente. Ele apontou para frente, indicando uma curva logo depois da subida, dizendo que era só seguir por ali que eu ia ver o local. O que me chamou a atenção, e que na hora eu nem consegui processar direito, foi que mesmo ele estando completamente tomado pelo desespero, parecia que havia algo de estranho. Era como se a voz dele soasse um pouco abafada, com um tom meio distante, como se ele estivesse falando de dentro de um cômodo fechado, mesmo estando do meu lado, ao ar livre. Mas, na pressa de ajudar, acabei ignorando aquela sensação. Ele insistiu várias vezes para que eu fosse rápido, que seguisse pela curva e descesse até o barranco onde o carro estava, porque os filhos dele não tinham conseguido sair e poderiam não aguentar muito tempo, especialmente se o veículo começasse a pegar fogo ou deslizasse mais para baixo. Naquele momento, eu nem cheguei a pensar no porquê dele não estar descendo para ajudar os próprios filhos, nem sequer questionei como ele tinha conseguido sair e subir aquele barranco íngreme enquanto as crianças não conseguiam. Eu só queria chegar lá o mais rápido possível e ajudar. Voltei para o carro, avancei lentamente até a curva que ele tinha apontado e assim que comecei a contornar, meus olhos automaticamente buscaram qualquer sinal de marcas de pneu, pedaços de carro ou qualquer coisa que indicasse onde tinha sido o acidente, até que logo depois de uma sequência de árvores mais baixas do lado direito, percebi uma área onde a vegetação estava claramente amassada, como se algo pesado tivesse passado por cima. Encostei o carro no acostamento, desci com a lanterna do celular em mãos e me aproximei da beira da ribanceira, forçando a vista para tentar enxergar lá embaixo, porque mesmo com a neblina, dava para perceber que tinha alguma coisa grande, refletindo a luz dos faróis, cerca de uns 20 ou 30 metros em costa abaixo. E à medida que meus olhos foram se ajustando, ficou claro que era um carro capotado,
tombado lateralmente, com parte da lataria destruída e os faróis ainda acesos, meio tremeluzindo, indicando que o acidente tinha acontecido há muito pouco tempo. A primeira coisa que eu senti foi aquele frio na espinha, não só pelo risco evidente, mas porque mesmo de onde eu estava, dava para ouvir um som abafado, que parecia um choro ou gemido vindo de dentro do veículo, confirmando que realmente havia alguém lá dentro precisando de ajuda. Sem pensar duas vezes, comecei a procurar uma forma de descer, me agarrando em raízes, troncos e pedras, tentando não escorregar, porque a terra estava molhada, escorregadia, e qualquer passo em falso poderia me fazer descer rolando ribanceira. Abaixo, enquanto eu ia descendo, reparei que as marcas do carro estavam bem visíveis no caminho, e à medida que eu me aproximava, o cheiro forte de óleo derramado, misturado com aquele cheiro metálico de ferrugem e sangue, começava a ficar cada vez mais presente no ar, junto com aquele vento gelado que não parava de soprar, fazendo as folhas se mexerem de um jeito estranho, quase como se a própria mata observasse tudo o que estava acontecendo. Quando finalmente alcancei o carro, o primeiro impacto foi perceber que o motorista estava imóvel, preso no banco, com o corpo inclinado para frente, como se estivesse desmaiado sobre o volante. As laterais estavam completamente amassadas, os vidros quebrados. E olhando para a parte de trás, conseguia enxergar duas crianças, aparentemente conscientes, uma delas chorando muito e a outra tentando, do jeito que podia, se soltar do cinto de segurança, completamente em pânico. Meu foco imediato foi tentar acessar a parte de trás para retirar as crianças. Mas antes de qualquer coisa, olhei para o motorista na tentativa de falar com ele, de entender se ele estava consciente, se precisava de ajuda. E foi nesse exato momento que minha visão congelou, meu corpo travou, e eu senti um calafrio que percorreu cada centímetro da minha pele, porque quando a luz da lanterna iluminou direito o rosto dele, era exatamente o mesmo homem que minutos antes tinha parado na estrada, batido na minha janela e me pedido socorro. E ele estava morto. Por alguns segundos, eu simplesmente não consegui processar o que estava vendo, porque minha mente se recusava a aceitar aquela cena como real. Era como se alguma parte dentro de mim gritasse que aquilo não fazia o menor sentido, que não podia ser verdade, que era impossível. Mas por mais que eu tentasse negar, o que estava diante dos meus olhos era inegável. Aquele homem estava morto, claramente sem vida, com o corpo preso ao volante, a cabeça caída para frente, o rosto machucado, pálido, completamente desfigurado pelos ferimentos do acidente. E ainda assim, era exatamente o mesmo homem que tinha aparecido minutos antes no meio da estrada pedindo socorro, olhando nos meus olhos, falando comigo, me implorando para ajudar os filhos dele. Eu não sei explicar ao certo quanto tempo eu fiquei ali, paralisado, com a lanterna tremendo na mão, o coração disparado, o corpo inteiro tomado por uma mistura de choque, incredulidade e aquele medo profundo, um medo que não tem nem como comparar com qualquer outro tipo de sensação que alguém possa sentir. É um medo que paralisa a alma, que faz o tempo parecer que para, que faz o som ao redor sumir e tudo o que sobra é aquele zumbido forte nos ouvidos, como se só existisse você, seu próprio pavor e aquele pedaço distorcido da realidade que te obriga a acreditar no impossível. Mas por mais desesperador que fosse aquilo, havia duas crianças presas ali. E no meio daquele turbilhão de pensamentos, a única coisa que me fez recuperar algum tipo de controle foi justamente o som abafado de uma delas chorando, pedindo ajuda, batendo nas janelas quebradas, enquanto a outra parecia já não ter mais forças nem para chorar, apenas tremia com os olhos arregalados, totalmente paralisada de medo. Aquilo me arrancou da paralisia. Eu sabia que se eu ficasse ali, olhando para o corpo do pai, tentando entender o que tinha acontecido, as crianças poderiam não resistir. Então,
Ignorando por completo aquele terror que tomava conta de mim, comecei a forçar uma das portas laterais, que estava quase arrancada, presa apenas pela parte inferior, enquanto o vidro completamente estilhaçado facilitava um pouco o acesso. A cada puxada, o som do metal se retorcendo ecoava pela ribanceira, misturado ao som do vento e dos estalos da mata, que pareciam se intensificar, como se tudo ali estivesse mais vivo do que deveria, como se o próprio ambiente respirasse aquele desespero. Depois de muito esforço, consegui abrir um espaço suficiente para alcançar a primeira criança, que parecia ter cerca de 7 anos, totalmente suja, com alguns cortes nas pernas, arranhões nos braços, mas aparentemente sem nenhum ferimento. Mas grave. Ela se agarrou em mim de imediato, com tanta força que parecia que nunca mais ia soltar. Com ela nos braços, comecei a subir parte do barranco, encontrando apoio em raízes expostas e pedras, até deixá-la num ponto mais seguro, mais acima, longe do carro, mas onde ela ainda pudesse me ver. Pedi, mesmo sabendo que ela provavelmente nem conseguia processar o que estava acontecendo, que ela ficasse ali, sentada, segurando firme numa árvore, enquanto eu descia novamente para buscar o irmão, que parecia estar em estado bem mais crítico. Na segunda descida, a tensão só aumentou. A cada passo, a sensação de que eu não estava sozinho ali se tornava mais evidente. Não era apenas o vento ou o som da mata. Era algo além, como se houvesse uma presença ali, algo que me observava, que caminhava junto, que respirava junto, mesmo que eu não pudesse ver com os olhos. A cada folha que se mexia, a cada galho que estalava, meu corpo inteiro se contraía esperando o pior. Quando cheguei novamente no carro, percebi que o segundo garoto, que devia ter uns 5 anos, estava inconsciente. O rosto pálido, os olhos semicerrados e um filete de sangue escorrendo pela testa, provavelmente devido ao impacto. Desesperado, forcei ainda mais a abertura da porta, chegando a cortar minhas mãos nos pedaços de metal e vidro, até conseguir espaço suficiente para destravar o cinto e puxá-lo para fora. No exato momento em que consegui retirá-lo, um barulho seco, forte, reverberou pela ribanceira. Não era som de algo quebrando ou caindo, era diferente. Era quase como um estalo vindo de algum lugar dentro da mata, acima de mim. E imediatamente depois, uma corrente de vento absurdamente gelada desceu pela encosta. Tão forte que fez as árvores dobrarem e as folhas voarem em todas as direções. Foi nesse instante que, ao olhar para cima, tive a absoluta e horrível certeza de que não estávamos sozinhos. Bem no limite da clareira, onde o barranco encontrava o início da mata mais fechada, uma silhueta surgiu. Uma forma humana, imóvel, apenas observando. Não dava para ver rosto, nem detalhes. Era como uma sombra mais densa do que a própria escuridão. Perfeitamente estática, completamente alheia a qualquer lei da natureza. Como se aquilo simplesmente não pertencesse a esse mundo. Meu corpo inteiro entrou em estado de pânico. Apertei o garoto contra o peito, respirei fundo e comecei a subir o barranco da forma mais rápida que consegui, mesmo sabendo que a qualquer momento poderia escorregar, cair ou até ser puxado por aquela coisa que, a cada segundo, parecia se aproximar mais, mesmo que não se movesse fisicamente. Era como se ela se expandisse no ambiente, como se ocupasse todos os espaços vazios, pressionando, sufocando, tornando o próprio ar mais denso, mais pesado, mais difícil de ser respirado. O garoto, mesmo inconsciente, parecia estremecer nos meus braços, como se o próprio corpo dele também reagisse àquela presença. A primeira criança que eu tinha deixado mais acima estava encolhida no chão, com as mãos tapando os ouvidos, os olhos apertados, balançando o corpo para frente e para trás, como se tentasse se desconectar da realidade, como se, de alguma forma, ela também sentisse tudo aquilo,
Quando consegui finalmente alcançar ela, peguei os dois, um em cada braço, e saí praticamente correndo, tropeçando, escorregando, subindo o resto da encosta até chegar na estrada, onde meu carro estava. Parado, com os faróis ainda acesos, iluminando aquele pedaço da ribanceira que naquele momento parecia mais um abismo, um buraco sem fundo. Uma boca aberta, que poderia engolir qualquer um que ousasse se aproximar de novo. Coloquei as crianças dentro do carro, fechei as portas, liguei o motor e, mesmo ofegante, ensanguentado, com as mãos tremendo, sabia que ainda não podia ir embora, porque ainda tinha uma coisa que, por mais absurda que fosse, eu precisava confirmar. Respirei fundo, peguei a lanterna de novo, desci do carro e olhei na direção da curva. Bem para o ponto onde, minutos antes, aquele homem tinha aparecido para mim, acenando, pedindo ajuda. E o que eu vi ali, parado no exato mesmo lugar, fez minhas pernas quase cederem. A silhueta dele estava lá, imóvel, com os braços abaixados, olhando diretamente na minha direção. Mas agora não havia mais desespero, não havia mais gestos nem correria. Apenas ele parado, me encarando, como se esperasse alguma coisa, como se soubesse que, de alguma forma, eu tinha cumprido o que ele precisava. E então, lentamente, aquela figura começou a se dissipar, como se fosse feita de fumaça, de névoa, de vento, até simplesmente sumir por completo no meio da estrada. O silêncio que ficou depois disso foi ensurdecedor. Naquele momento, enquanto observava a silhueta daquele homem simplesmente se dissolver no ar, como se nunca tivesse realmente existido, senti algo que jamais conseguia explicar em palavras. Era como se, por um lado, uma parte de mim soubesse que tudo aquilo havia acabado, mas ao mesmo tempo eu sabia que aquilo nunca acabaria de verdade. Não completamente, não dentro da minha cabeça, não dentro de mim. Voltei para o carro, praticamente no automático, ainda tentando controlar a respiração, sentindo o coração bater no peito de uma forma tão intensa que parecia que ele ia simplesmente explodir. As crianças, apesar do terror e dos ferimentos, estavam vivas. E naquele instante, aquilo era a única coisa que me fazia manter algum fio de sanidade no meio de toda aquela loucura. Liguei o carro, fiz meia volta e comecei a dirigir pela estrada de volta, sem nem olhar mais no retrovisor. Eu simplesmente não queria mais olhar para trás, nem para o barranco, nem para aquela curva maldita, nem para nada. O caminho de volta parecia completamente diferente. A estrada que na ida parecia vazia, silenciosa e até tranquila, agora se tornava opressora, sufocante, como se cada metro percorrido fosse mais um desafio contra mim mesmo, contra meu próprio medo, contra minha própria sanidade. As sombras das árvores projetadas pelos faróis pareciam se mexer, se esticar, tomar formas que desafiavam qualquer lógica. E, por mais que eu tentasse me convencer de que aquilo era apenas minha mente pregando peças depois de tudo o que tinha acabado de acontecer, havia uma parte dentro de mim que sabia com absoluta certeza que aquilo era muito mais do que apenas imaginação. Em vários momentos durante o trajeto, tinha a sensação de que havia alguém no banco de trás, observando. Não se tratava de ouvir vozes, nem de ver claramente nada. Era simplesmente aquela percepção instintiva, aquele arrepio que sobe pela espinha, aquela certeza que o corpo sente antes mesmo que a mente consiga processar qualquer coisa. Eu evitava a todo custo olhar para o retrovisor. Eu sabia que se eu olhasse, poderia acabar vendo algo que não estava preparado para enfrentar. Cada vez que passava por algum trecho mais fechado da estrada, sentia aquela pressão no peito aumentar, aquela sensação de que algo me acompanhava, que não tinha ficado para trás, que de alguma forma estava dentro do carro, compartilhando aquele espaço comigo. Mesmo que eu não conseguisse ver nem ouvir, mas sentia.
Quando finalmente avistei as primeiras luzes da cidade, meu corpo inteiro relaxou, como se por alguns minutos eu estivesse conseguindo escapar daquilo. Levei as crianças diretamente até o hospital municipal, onde, assim que cheguei, uma equipe inteira correu para atendê-las. Médicos, enfermeiros, todo mundo parecia tão atônito quanto eu, tanto pelo estado das crianças quanto pelo meu, completamente sujo, ensanguentado, com arranhões, cortes e um olhar que provavelmente jamais consegui disfarçar. Enquanto eles eram atendidos, precisei prestar alguns esclarecimentos para a polícia, que foi imediatamente chamada. E naquele momento, contar o que havia acontecido foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida, porque por mais que eu soubesse exatamente o que tinha vivido, não fazia sentido nenhum tentar explicar para qualquer pessoa que o homem que apareceu pedindo ajuda na estrada já estava morto quando eu o encontrei no carro, preso no volante. Eu sabia exatamente como aquilo soaria para os outros. E por isso, omiti essa parte. Contei apenas que vi o carro acidentado no barranco, ouvi os gritos das crianças. Desci para ajudar, consegui retirá-las e levei até o hospital. Nada além disso. Nenhuma palavra sobre aquele homem na estrada. Nenhuma palavra sobre a silhueta no barranco. Nenhuma palavra sobre a presença que me acompanhou durante todo o percurso de volta. Depois que as crianças foram estabilizadas, a polícia foi até o local do acidente. E, horas depois, confirmaram que o motorista do carro havia morrido na hora, provavelmente com o impacto da batida, quando o veículo despencou na ribanceira e colidiu contra uma grande pedra lá embaixo. O laudo confirmou o que meus olhos já tinham visto, que não havia absolutamente nenhuma possibilidade de aquele homem ter saído do carro depois do acidente. Nenhuma. O que me impressionou ainda mais foi saber que ninguém mais havia passado por aquela estrada durante todo aquele período. Ninguém. Eu fui o único que cruzou com aquela visão, o único que parou, o único que viu aquele homem acenando no meio da estrada, o único que respondeu ao chamado dele. Nos dias que se seguiram, tentei continuar a vida da melhor maneira possível, mas, sinceramente, nunca mais fui o mesmo. Não é o tipo de coisa que você simplesmente supera, que você simplesmente esquece, que você coloca numa gaveta qualquer da memória e finge que nunca aconteceu. Isso fica, isso te molda, isso te muda para sempre. Durante semanas continuei, tendo aquela mesma sensação, principalmente nas primeiras noites, a de que havia alguém ali. Não era apenas paranoia, não era só ansiedade, era real. Eu acordava no meio da noite com aquela impressão sufocante de que alguém estava parado na porta do quarto, olhando, imóvel, apenas me observando. Às vezes, a sensação vinha acompanhada de um frio absurdo que parecia subir do chão e me envolver por inteiro, como se o próprio ambiente estivesse sendo drenado de qualquer calor, de qualquer energia vital. E por mais que aquilo me apavorasse, havia algo estranho. Uma parte de mim sabia que aquela presença não estava ali para me fazer mal. Pelo contrário, era como se, de alguma forma, aquilo fosse uma forma de gratidão. Como se aquele homem, de alguma maneira, continuasse próximo, não para me assombrar, mas simplesmente para garantir que eu soubesse que ele sabia que naquele dia eu tinha feito aquilo que ninguém mais fez, que eu parei, que eu ouvi, que eu ajudei, que eu salvei. Até hoje não sei exatamente o que foi aquilo. Não sei se existe vida após a morte, se existem coisas que a gente não é capaz de compreender, se aquilo foi algum tipo de manifestação espiritual, ou se, no fim das contas, há forças que simplesmente fogem por completo do nosso entendimento. O que eu sei com toda a certeza do mundo é que depois daquela noite, nunca mais consegui passar por uma estrada deserta, especialmente no interior, sem sentir aquele frio na espinha,
aquele aperto no peito, aquele olhar desconfiado para as sombras, nas margens do asfalto, esperando a qualquer momento que alguém apareça de novo, do nada, me olhando, me acenando, pedindo ajuda. E se algum dia isso acontecer de novo, eu não sei se terei coragem de parar outra vez. Fim da história, amigos. Espero que tenham gostado das histórias de hoje. Por favor, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem mais relatos de terror como este. Até a próxima.